pessoal, nós estamos iniciando mais um PCV Entrevista aqui no Canal 4, a imagem das suas cidades. No programa de hoje, bom, se eu fosse classificá-lo, poderia ser um bom político, um bom amigo, um homem que eu considero um dos mais inteligentes que pude acompanhar aqui em Presidente Venceslau até nos dias de hoje, porque está na ativa mais do que nunca. Um escritor que conta a história de Presidente Venceslau como ninguém e sabe de cada canto desta cidade muito do nosso estado e muito da nossa história do Brasil. Meu convidado de hoje é Inocêncio Erdella, que está lançando o livro O Semeador de Algodão. Obrigado pela honra de poder entrevistá-lo mais uma vez. Eu é que tenho de agradecer a você, principalmente por essas primeiras palavras, que são tão elogiosas que nos comovem e nos obriga, muito obrigado mesmo. É verdade, eu normalmente para começar as minhas entrevistas eu procuro colocar no papel. Antes de começar esse bate-papo com você, se você me permite, Lógico, claro, chamá-lo de você, eu falei, não, acho que eu vou falar o que vier dentro da minha memória, a imagem que eu tenho de Inocêncio Erdella. E essa imagem que eu tenho de você, muito especial. Vamos lá. Lançando um livro, O Semeador de Algodão. E a minha primeira pergunta é sobre o título do livro. Por que O Semeador de Algodão? A personagem principal deste livro é justamente um semeador de algodão. Eu conto a saga de um órfão, de pai e mãe, que aos 16 anos de idade começou a trabalhar como catador de algodão. E ele era muito persistente, ele queria alcançar um objetivo na vida. E o sonho dele era justamente ter um pedacinho de terra, onde ele pudesse um dia se assentar, ficar lá definitivamente, não precisar levar aquela vida que ele levava de nômade, andando de um local para outro, de uma fazenda para outra, de um sítio para outro. Então eu conto toda essa saga dele, a luta que ele empreende para chegar, para alcançar o seu ideal, o seu objetivo, e evidentemente as adversidades que ele encontra, não apenas no aspecto profissional, como até no aspecto familiar. Aí então eu aproveito para discutir problemas como o amor, a traição, o sexo praticado com o esplendor da sua pureza, o sexo visto sob o aspecto do estupro, da força, do assédio, tanto no seu aspecto mental como no físico, e vou até que nós chegamos a um final talvez feliz. Nós não podemos também. Aí vai depender muito de como aí vai depender muito de quem lê o livro. Isso, exatamente, corretamente, porque todo mundo pensa hoje que o meu livro é um livro sobre histórias reais. Não é verdade. O meu livro ele está plantado no território de Venceslau. Claro, lógico, eu vivi aqui. Ele narra acontecimentos de 60 a 70, evidentemente que seriam acontecimentos ocorridos em Presidente Venceslau. Mas quase tudo é ficção. Faz tempo que eu tinha imaginado essa história. E de um ano para cá eu resolvi colocá-la no computador. E daí para o livro. O Venceslau, nesse caso, entra como o ambiente da história. Exato. Você fez o ambiente para se sentir mais livre para escrever. Corretamente. Outro dia alguém que leu o livro, inclusive dentro do seu posicionamento, me falou, mas fulano que você retrata lá não é fulano? Eu falei, não é. O que acontece
é que a ficção, ela, e principalmente a minha, não é a ficção do absurdo, de questões acima da vivência humana, ao contrário. É uma ficção que narra fatos verossímeis, isto é, que podem acontecer na vivência humana, podem ter realmente ocorrido, mas não é a transposição de um evento que eu vi para o livro, entendeu? Como ele é ambientado na década de 60 e 70, ou entre 60 e 70, os acontecimentos da época fazem parte os acontecimentos daquela época, vivenciados naquela época, fazem parte da ficção. Quer dizer, você foi buscar os ingredientes que estavam naquela época, e aí você distribuiu entre os personagens. Isso, e nós aproveitamos que era uma época ainda ingênua, e como nós todos somos provincianos, nós aproveitamos para analisar de maneira provinciana e ingênua problemas, questões que são sérias e universais e que, embora ocorridas naquela época, são atemporais. Elas persistem até hoje. Era essa a pergunta. Então, é essa a importância que o livro tem. E não se cinge apenas ao plantador, ao catador, ao semeador de algodão. Ele é dividido em 4 núcleos. Nós temos um núcleo principal, que é justamente o de Cícero Gomes, que é o plantador de algodão. Temos um outro núcleo, onde nós exploramos a prostituição, porque Venceslau, naquela década, era centro de grande movimentação no que diz respeito à prostituição. Nós tínhamos um confinamento muito grande e pessoas de todo o Pontal, de toda a ponta do extremo oeste de São Paulo, vinham aqui no confinamento de Presidente Venceslau. Então eu aproveito, parto da Estrada de Ferro Sorocabana, cuja estação se tornou um centro de encontro do povo. Ninguém ia lá porque um parente ia chegar, ou porque alguém ia partir. É lógico que tinham os que iam por isso, mas a maioria ia lá para encontrar os amigos. Aqui era o centro de encontro de Presidente Venceslau, principalmente à tarde. A estação, ela teve a sua época, como o Coreto teve sua época, corretamente, como outros lugares tiveram. Exatamente. E aqui a nossa época de 60 estava sempre nessa questão de concentração voltada para a Estrada de Ferro, ou mais precisamente para a estação. Você ambientou entre 60 e 70, Inocêncio, o seu livro e os acontecimentos. E disse também, você acabou de dizer aqui, que transforma esses assuntos que foram vividos lá atrás, são assuntos que estão basicamente hoje no nosso dia a dia. E no próximo bloco eu vou perguntar vai ser a minha pergunta para você. Qual é a maneira que nós tratávamos desse assunto e como nós tratamos hoje? Vai ser o nosso próximo bloco. A gente vai começar desse jeito. Tá ok? Ok, tranquilo. Gente, hoje eu estou conversando com Inocêncio Herbella. Hoje ele está aqui como escritor. Está lançando O Semeador de Algodão, um belo livro que você deve adquirir. Já está à venda nas bancas, ali na banca da praça, em frente à Carajala. Eu já vi o livro, tem à sua disposição para que você compre, e é um ótimo livro. Nós vamos continuar falando do livro O Semeador de Algodão em instantes. Vou falar para você da promoção da Farmais, final de ano, onde você pode ganhar um carro na rede Farmais. Na RA Fórmula está com promoções especiais também. Vou falar para você do Thiago Joias e Relógios em Presidente Venceslau. O Thiago está com uma promoção legal, né? Olha só esses brincos maravilhosos para o Natal. Thiago Joias e Relógios, na Newton Prado, em Presidente Venceslau. Também do Gugas Oriental Gourmet, com esse calorão, minha amiga, na cozinha de jeito nenhum. Gugas, Dom Pedro II, 187, se liga 3272-1919 e recebe na sua casa. A Cooperótica e Cooperótica Center,
Além dessas promoções aí, nós temos uma promoção bem bacana que são armações a partir de R$ 49,00 e a lente você paga R$ 1,00. Aí depende muito da lente que você vai utilizar para os seus óculos, tá? Nós voltamos já já com o TCV Entrevista. Aguardem. Oi pessoal, esse é o TCV Entrevista aqui no Canal 4, a imagem da sua cidade. Meu convidado de hoje, não sei se é dela, está lançando o livro Semeador de Algodão, que é um livro que já chama, pelo título, já é bem charmoso e gostoso, né? Nos leva a querer saber o que acontece dentro desse livro, que é baseado em ficção, mas com acontecimentos de uma época muito, eu acho que inocente. Seria essa palavra? É uma palavra certa, inocente, para aquela época do que hoje ou não? Corretíssimo. Nós víamos as coisas... Não, absolutamente. Hoje, em razão desse desenvolvimento natural da humanidade, e principalmente porque aqui nós já respiramos um clima de democracia, a verdade é que as discussões desses problemas se alargaram, se aprofundaram e já são levados a serem abordados dentro da família, fora, em palestras, em conferências. Naquele tempo, vou, por exemplo, pegar o aborto. Sim. Na verdade, pouco se discutia de seriedade em relação ao aborto, colocando ou como problema de religioso, ou como um problema ético, ou como um problema de saúde pública. Pouco se discutia, mas interessante, se praticava, às vezes mais abertamente. Naquela época se conheciam as famosas mulheres que se dedicavam à prática do aborto, Certo. de maneira clandestina. Hoje, com toda a nossa mudança social e mesmo de aperfeiçoamento, de pesquisa do próprio elemento policial, nós não encontramos isso na nossa sociedade. Mas a discussão, por quê? Porque surgimento de meios modernos, as pílulas, outros meios de prevenção, tudo isso levou uma mudança na análise do problema. Então, o que eu faço no meu livro é justamente isso. Eu aproveito esse núcleo da prostituição para discuti-lo e também avançar, principalmente em relação ao aborto, porque ali a gravidez ocorria quase sempre sem que a mulher a desejasse. Sim. Então, é evidente que também a procura por meios necessários para abortar fossem maiores. Então, eu aproveito e faço essa discussão. Trago nunca uma palavra só, mas discussões entre personagens do livro. Como eu citei no primeiro bloco, você deixa sempre para que quem esteja lendo tenha a sua opinião. Exatamente. Existe uma troca de informações entre os personagens, lógico. mas o aceitar ou não fica a critério do leitor. Correto. Por exemplo, no caso do aborto, eu tenho um personagem que ele é absolutamente contra. Ele não admite nem que se pense em praticar o aborto. E ele usa como argumento o fato de que a mulher realmente é dona do corpo dela, que ela pode usá-lo da maneira como bem entender, mas que ela tem que entender também
que se ela fizer um uso sem o devido cuidado e se arriscar a ter uma gravidez que não queria, aí ela não tem o direito de abortar, porque ela não pode dizer que aquilo que está dentro dela é um pedaço do corpo dela. Não é verdade, é um novo ser. Ele diz, esse meu personagem, é um novo ser. E ninguém tem o direito de matar ninguém. Então, e do outro lado, há aqueles que já defendem absolutamente. Uma criatura não pode vir ao mundo sendo indesejada. Só vai trazer consequências gravíssimas para o futuro. E vem outro, tem outra posição, e nós vamos discutindo o problema de maneira que cada um depois possa ter a sua conclusão. Como é discutir a democracia ambientando-se entre 60 e 70, Inocêncio? Como é colocar isso dentro de um personagem? De defender e defender de uma maneira espontânea, sem medo, de falar realmente da democracia. Porque a gente via sempre um lampejo de falar sobre a democracia, mas um receio que as outras pessoas soubessem o que você estava falando. Como é que é tratar em 2012? Aí o livro, eu não diria que ele é sectário, mas ele é radical. E para essa palavra radical, a gente precisa dar uma explicação. Porque muita gente confunde radicalismo com sectarismo, o que não é verdade. O radical é aquele que tem ideias e defende com força, com expressão, não tem receio, nem ódio, nem medo para defender as suas ideias. Mas admite que outros também façam a mesma coisa e tenham as suas ideias. O sectário não. Esse pensa e quer que todo mundo seja obrigado a pensar como ele. Não admite pensamentos diferentes. E no livro nós seguimos, desde as primeiras páginas até a última, esse sentido de democracia. E como nós temos uma formação cristã, nós queremos que o nosso Estado democrático brasileiro seja um Estado formado dentro dos princípios éticos, morais e religiosos defendidos pelo cristianismo. Eu posso fazer um pequeno parênteses aqui, saindo um pouquinho do livro, e fazer uma pergunta de um curioso, de quem vê e participa de uma comunidade e de um país. Nós realmente sabemos praticar a democracia, Inocêncio? Nós, brasileiros? No livro você vai ver que num determinado instante em que há uma interrupção do processo democrático, um personagem diz: isso não pode acontecer, porque democracia se aprende, como tudo na vida, praticando. Se cada vez que houver algum pequeno incidente, nós partirmos para uma ditadura, aí nós nunca vamos aperfeiçoar o nosso processo democrático. Ele precisa ser praticado ao longo do tempo. A pessoa precisa começar a sentir como é bom ser livre, como é bom trabalhar em liberdade. E como é bom trabalhar em liberdade, sabendo que a liberdade não pode caminhar se não tiver de braços dados com a igualdade. Nós temos que viver livre, mas também temos que lutar pela justiça social. Porque senão a nossa liberdade começa a ser tão forte, nos coloca acima de tudo, e nós passamos a ser dominadores, ao invés de sermos companheiros de comunidade. Cada um tem que ser. Então, só o processo democrático só se aperfeiçoa com isso. Veja o nosso caso. Nós estamos caminhando para isso no Brasil. Nós tivemos, depois da queda do regime militar, nós tivemos a eleição indireta de um presidente que não chegou a assumir, morreu antes de assumir. Mas o que aconteceu? O vice assumiu sem transtorno. Depois nós tivemos a primeira eleição
já pelo sistema do voto direto, universal e secreto. E o presidente foi caçado por corrupção, sem nenhuma normalidade. O vice assumiu e concluiu. Depois nós tivemos um filósofo, um homem culto, que foi eleito presidente da República e reeleito. Sim. Depois nós tivemos um torneiro mecânico, que foi eleito e reeleito. Agora nós temos uma mulher para ir afastando todas essas discriminações. E nós vamos sentindo que o processo democrático vai se aperfeiçoando. Agora, é lógico que há aqueles que se insurgem, acham que está havendo uma série de acontecimentos em virtude de que nós temos liberdade demais, que não é verdade, não é verdade. O que acontece é que nós temos que caminhar por esse aperfeiçoamento. Vai chegar um dia que os partidos políticos vão ser partidos políticos. Vão escolher pessoas corretas, decentes, honestas, que formem numa corrente de pensamento igual, que não estejam naquele partido apenas para disputar eleições, para conseguir votos. Nós vamos chegar nisso. Nós vamos chegar no dia em que todo mundo vai entender que o processo democrático se aperfeiçoa mais quando há realmente uma aplicação efetiva na educação, porque com essa aplicação, você tendo todo mundo aberto à luz do saber, eles vão ter condições de melhor análise, de melhor escolha, porque democracia não é só essa história de escolher. Escolher a eleição. A eleição é uma espécie de um mero acontecimento do processo democrático. A democracia tem que procurar o bem comum, o bem-estar da comunidade através do quê? Da igualdade e da justiça social, a justiça social e da liberdade, porque o homem tem o direito de caminhar, desde que ele não esteja prejudicando os seus semelhantes, da maneira que bem entender. Gente, estou conversando hoje com Inocência Bela, que está lançando o livro O Semeador de Algodão. Está aqui hoje no nosso PCB Entrevista. Vou falar para você. Vamos mostrar o livro, a capa do livro, Projete? Né? Essa é a capa do livro, né? O Semeador de Algodão, de Inocência Bela. Já está nas bancas, viu, gente? Tá? É um belo presente de Natal. Também a gente dá aquele conselho. Deixa eu passar para você aqui da Farmais, que tem as promoções incríveis para o final de ano. Você pode ganhar carro, moto, né, e vários outros prêmios. Farmais, atitude quem faz mais para você. Do Thiago Joias e Relógios, olha cada presente para o final de ano. Thiago caprichou demais esse Natal. Na Newton Prado, em Presidente Venceslau. Do Gugas Oriental Gourmet, delícias na sua mesa. Dom Pedro II, 187, fone 3272-1919. E Cooperótica Center tem um óculos que vem com 5 hastes. Você vê um óculos diferente todos os dias. Cooperótica, em Presidente Venceslau. Rápido intervalo comercial aqui no terceiro entrevista. Já o último bloco com a Inocência dela. Até já. Oi pessoal, esse é o terceiro entrevista aqui no canal 4, Imagem da Sociedade. Estou conversando hoje com a Inocência Bela, está lançando o livro O Semeador de Algodão, aqui em Presidente Venceslau. E é um ótimo livro, um livro de ficção, ambientado nos anos 60 até 70. Começa na estação aqui de... Aliás, ele se passa na estação, né? Correto, Todos os diálogos estão... Começa da estação nos 4 núcleos. Porque já estava o Cícero, que é o lavrador, a maior cafetina da cidade, que estava esperando 2 mulheres que vinham de São Paulo, um fazendeiro japonês que estava aguardando a filha, que vinha de Presidente Prudente, e o prefeito que estava aguardando um figurão da política paulista que vinha assinar um convênio aqui. A partir daí, os núcleos vão se desenvolvendo e
se entrecruzam. Todos os personagens acabam se encontrando na narrativa. Num determinado ponto. Num determinado ponto. Eles vão falar. Isso. Bom, nós já falamos aqui de inocência, de hoje, de ambientar, de trazer, de pontos. Falamos sobre incesto, estupro, falamos sobre aborto, mas você também aborda um assunto muito importante nesse livro, que é o racismo, que está tão evidente quanto na década de 60, 70. O racismo nunca deixou de existir. Hoje, é lógico que é uma verdadeira afronta você dizer que tem racismo, falar de racismo, deixo daquele, defender o racismo, mas de certo modo, cada um de nós lá dentro parece que a gente tem uma pontinha de racismo. Como é que é falar de um assunto tão perigoso, assim, um assunto muito cuidadoso, mesmo porque a verdade é uma só. Hoje, o mecanismo legal de punição faz com que a pessoa se retraia. Não houve uma evolução no sentido sociológico, natural, mas a democracia se baseia na questão da lei, no respeito à lei, na supremacia da lei, e as pessoas com uma condição mais avançada legislaram no sentido de evitar que se pratique ostensivamente ofensas a determinados grupos de pessoas por estarem diferenciados ou pela cor, ou pelo local de nascimento, ou pela idade, ou pelo sexo. Entendeu? Então, a questão se retraiu. Mas nós não podemos ser falsos. Nós sabemos que ainda existe inculcada em muita gente esse sentimento racista. E eu parto justamente de uma reunião, onde, como começa? Porque estão sendo discutidos diversos aspectos do racismo. E alguém, de uma maneira absoluta, diz, não, o principal racismo, a maior discriminação que existe é econômica. Não é questão de raça, eu vou levar para o aspecto de economia. Eu vou sair da raça para colocar a discriminação no seu sentido maior, é o econômico. Aí a outra, mas por que? Ele começou a dar exemplos de personagens importantes que não tinham a mesma raça ou a mesma cor, ou pessoas que venceram na vida e que não tinham a cor da maioria, mas que nem por isso deixariam de ser cobiçados por todos. Então, por quê? Porque ele levava uma vantagem econômica, estava bem economicamente. E isso realmente ocorria. E ocorre até hoje, você sabe disso. Você pega esses jogadores famosos aí, não tem como, eles não têm cor, não tem nada. Eles têm uma conta bancária. E ninguém nem discute. Pronto, o termo correto é esse, conta bancária. Mas aí vem o tradicionalismo, aí a outra botou o tradicionalismo. Falou, olha, meus pais, eles vêm de um país onde se cultiva a tradição muito fortemente. E eles têm uma formação nesse sentido, eles não abrem mão. Por exemplo, meus pais pensam que eu, porque sou filha de japoneses, eu tenho que casar ou com filho de japoneses ou com japoneses. E eu estou tentando, até agora eles não descobriram que meu namorado não tem essas qualidades que eles exigem, mas é a coisa mais difícil. Agora, se analisar com profundidade, é uma coisa que está enraizada, arraigada no sentimento. Então, não há como eu convencê-los facilmente. Eu estou tentando, através do nosso convívio aqui no Brasil, as condições completamente diferentes, mostrar, mas está difícil.
E aí surgem outros, mas cada um vai pondo a maneira como vê para que as pessoas possam tirar a sua conclusão. Mesmo no processo democrático, nós analisamos agora há pouco, nós sabemos que nós temos uma condição biopsíquica, o brasileiro tem, negativa, que é o chamado personalismo. Nós somos muito personalistas. Então a pessoa não é capaz de dizer nós fizemos, nós conseguimos, nós nos reunimos, nós chegamos a uma conclusão. Não, eu fiz, eu sou capaz, eu sou isso, eu sou aquilo, tal. E isso, lamentavelmente, vem desde o nosso começo. Por quê? Porque nós sabemos que é a grande extensão de terra, as pessoas viviam longe uma das outras, então a comunicação era pouca, e isso ia levando à formação, mas embora tivesse uma coisa importante que agrupava mais a família, mas tornava o homem mais personalista, ele era muito. E também nós não podemos negar que o português, por natureza, já traz na sua formação um forte risco de personalismo. Então isso tudo atrapalhou muito sempre o processo democrático brasileiro, principalmente agora, que há um grupo que acha que eles é que foram os verdadeiros artífices, os donos da abertura democrática do Brasil. Por quê? E alguns até se acham pessoalmente eles, os donos. Então não é verdade. O Brasil melhorou e o Brasil alcançou a democracia, não foi porque o exército torturou de um lado e guerrilheiros tentaram da mesma maneira tomar o poder dele do outro, porque ambos estavam errados. Sim. Quem caminhou bem foi o povo na rua, protestando, marchando, saiu. Chegou uma hora que o próprio exército viu que não tinha mais condições, as Forças Armadas chegaram à conclusão de que não tinham mais condições de ficar governando o país e devolveram para os civis. Agora, quando o país melhorou, e melhorou mesmo, não adianta a gente querer negar, melhorou no concerto internacional, o Brasil hoje já é mais respeitado pelas outras nações, melhorou no concerto interno, nós já temos uma promoção muito grande de brasileiros para ter uma vida melhor, mais condizente com a dignidade humana. Mas alguns querem se tornar donos disso, como não é verdade. A dona disso chama-se democracia. Ela abriu, então ela permite que os problemas aflorem e sejam discutidos e melhorem. E principalmente com a ajuda da mídia, com a ajuda da imprensa. Porque outro dia alguém falou, mas esses malandros aí não são punidos. Eu falei, mais do que são punidos, mais do que a imprensa tem mostrado, mais que um líder aqui do estado de São Paulo ficou preso junto com o filho, 60 dias, e a imprensa mostrando, mais do que a imprensa tem mostrado a respeito da corrupção nesse país, então isso tudo está aperfeiçoando. Não é João nem Pedro. Não, ela não tem, não existe um dono, todos nós fazemos uma parte do processo. Eu peguei o final da ditadura, né, no rádio, e o começo da democracia. Eu vi nascer essas eleições diretas, essa participação popular. E vi nascer com muito gosto. Por quê? Se estivéssemos nós em 85, por exemplo, não vamos longe não, vamos na década de 80, batendo esse papo aqui, bom, esse papo primeiro não aconteceria. É evidente, não estaremos todos, saímos daqui direto. Exatamente. Com algum estado aí. Ou alguém teria que assistir primeiro, dar o aval e depois liberar para o ar. Então, quer dizer, eu lembro que eu tinha que preparar um programa. Por exemplo, eu estou gravando com você numa sexta-feira. Eu tinha que aprontar o programa na sexta, ele passar pelo observador e ele ir ao sábado. Correto. Sem que eu mudasse uma vírgula do que eu havia escrito. Correto. E lembro que hoje, eu sentei aqui com você, conversamos antes
uma conversa de amigos, trocamos ideias, sentamos tranquilamente. Podemos ter erros, nossas ideias não podem ser as melhores, ou não devem ser. Existem pessoas com muito mais condições e capacidade para analisá-las, só que nós podemos hoje aqui falar abertamente aquilo que pensamos. Já é um avanço, não é um grande avanço, né? Querido, o semeador de algodão, ele nasceu há cerca de um ano atrás, né? E ele é uma ficção. Então, você está lançando pela editora, posso dar uma olhadinha aqui? É Ibrasa. Embrasa, né? Ibrasa. Gente, pela Ibrasa, o romance O Semeador de Algodão, ele ilustra o desenvolvimento numa determinada época, que nós já falamos aqui, de uma pequena cidade do interior paulista, que é Presidente Venceslau, e revive, na voz dos seus personagens, desde os primórdios, a sua evolução, mesmo nos acontecimentos factuais, incapaz de fugir das tendências, inclinações e paixões inerentes ao ser humano. O historiador influiu no ideário da obra, contou sua verdade, que com certeza não é a verdade de muitos. Qualquer semelhança com a realidade será uma mera coincidência. Isso é um cuidado, porque é aquilo que eu falei. Muita gente começa a tirar ilações. Aqui ele quis retratar fulano, aqui ele quis retratar fulano. Não é às verdade. Vezes, por uma palavra, exatamente, por um jeito de se vestir. Correto. As pessoas já levam... Exatamente. É lógico que nós não podemos também deixar de entender que o valor do homem, da pessoa, nós hoje temos que botar na cabeça que o homem é o centro de tudo. O homem é que faz tudo, o homem é que muda tudo. Não adianta a gente falar, nós estamos numa época do computador, numa época material, utilitária, que todo mundo só pensa em levar vantagem. Isso é verdade. Mas o computador, por mais perfeito que ele seja, ele não age a não ser programado pela mente humana. E o homem é muito inteligente, ele avança, ele cada dia cria coisas novas, ele vai criando, ele vai mudando o mundo. E não há ninguém no mundo que vai querer se arvorar em inimigo da internet, em inimigo de computador, sair aí atropelando, dando pontapé numa coisa que cada dia vai se aperfeiçoar mais. A gente lamenta apenas que nesse crescimento a ciência tem se afastado muito da transcendência. Então nós estamos criando um mundo, como eu falei, utilitário, materialista, muito duro, muito cruel. Cada um quer vencer e nessa caminhada na luta pela vitória, ele acaba atropelando os seus semelhantes. Isso, infelizmente, é verdadeiro. Então está faltando um pouco de fraternidade, de religiosidade, em última instância de amor, porque o grande ensino religioso, a grande coisa que todo mundo deve aproveitar, principalmente nós ocidentais que temos Jesus Cristo como nosso Filho de Deus, é aquilo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse ensinamento, o amor é tudo. Uma frase que me parece completamente errada, mas ela é tão usada hoje, no dia a dia, ela é usada, ela é praticada, é que os fins não justificam os meios. Exato. Isso me dá medo. Aí, para chegar lá, não importa. É o que eu falo, a locomotiva sempre chegou no local, ela foi atropelando, foi vencendo. Será que é essa a caminhada que nós queremos? Então, todos os problemas que eu levanto e todas as adversidades acabam mostrando uma coisa. Nós, todas criaturas humanas, passamos por provações quando estamos na Terra. Não existe ninguém superior a ninguém. Nós todos temos provações, umas maiores, outras menores, mas nós todos, sem exceção, passamos por essas provações. E o homem tem que justamente buscar o quê? Um meio de aperfeiçoar, de melhorar, de não continuar repetindo aquilo que não seja consistente, condizente com a sua formação. Ora, se nossa formação é cristã, o que tem que nos dirigir, não resta dúvida nenhuma, é uma coisa chamada amor. Se não tiver amor, o resto tudo é balela. Eu vou
até, acho que foi Shakespeare que disse certa vez que os heróis só foram heróis porque eles fizeram coisas que ninguém teria coragem de fazer e não temeram a consequência disso. E se não desse certo, certamente eles não seriam heróis. Né? É correto. Isso, inclusive, vem às vezes se antepor aquilo que eu falei da vitória do povo. Mas acontece que nós temos que reconhecer que os homens é que são os verdadeiros baluartes das mudanças. E principalmente aqueles que são ousados. E principalmente aqueles que são corajosos. Porque se nós tivermos grandes ideias, mas as guardarmos dentro de nós, nós não estamos sendo úteis para ninguém. Então eu até acredito, quando eu falo, os guerrilheiros, eles erroneamente, e eu falo isso no meu livro, tentaram derrubar o exército, que erroneamente também praticava tortura. Eu não posso condenar e nem deixar de reconhecer o idealismo, a vontade que eles tinham de mudar. Agora, é aquilo que eu falo, há o radicalismo e o sectarismo. Eu admito até que eles sejam heróis, mas heróis que não levavam a mudança nenhuma no país. Verdade. Porque nosso país é cristão e toda mudança aqui vai ser dessa maneira. Nós vamos ser o grande país do mundo, nós vamos mostrar para o mundo um Estado formado sem precisar de violência, de revolução, de nada, mas através da caminhada do povo pelas ruas. Como eu falei, vou terminar com o nosso imortal Castro Alves. A praça é do povo, como o céu é do condor. E para conseguir as coisas, não é necessário disparar metralhadoras, não é preciso assaltar bancos. É apenas ter coragem de ir para a rua e lutar pelos princípios éticos e morais que nós defendemos, que são os princípios cristãos. Essa é a minha ideia. Eu acho que o mundo, os que se consideram G8, G9, G10, sei lá, eles já sabem disso. Eles só não podem admitir, senão eles perdem a pose, né? Gente, olha, hoje eu tive o privilégio de estar frente a frente com esse meu amigo e escritor, e, né, com todos os predicados, e eu pude apresentá-lo aqui no programa, os adjetivos, e muito bom conversar sempre com a Inocência Vera. Sempre você aprende um pouquinho mais. O semeador de algodão já está nas bancas. Forte abraço para você e até o próximo programa.